envelhece bem quem consegue ter 3 pontas, né, e essa reserva cognitiva, as outras 2 pontas eu já falei, mas essa reserva cognitiva, ela é muito importante, porque ela vai fazer com que, como eu tenho muitas conexões, né, muitas informações, muitos conhecimentos, que isso me dê, né, uma graxa para eu ter reserva o suficiente para ir envelhecendo com Hum. qualidade, né. Então uma pessoa que pouco convive, que pouco faz exercício, que pouco, tem leitura, que pouco tem estudo, que pouco aprende, ela tem menos reserva, né, para envelhecer de uma forma, mais saudável. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Não se esqueça de deixar o like, hype esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Eu tenho o meu treinamento para você aprender a viver de cortes. O que que é isso? Você vai aprender a fazer canais de cortes dentro do YouTube. Exatamente como está acontecendo aqui nesse canal. Isso aqui, por mais que seja um podcast, você está assistindo cortes do nosso podcast principal. Então eu te ensino a fazer isso dentro de um treinamento de aproximadamente 2 horas. Vai aprender a fazer uma renda extra aí para você, ou quem sabe, assim como nós, também viver disso. Então clica no link que tá na descrição e adquira já o seu treinamento. Nós conversamos com ele e ele relatou pra gente, né, que muitas doenças que acometem idosos vem muito da falta de atividade para esses idosos, né? A falta de interesse em aprender, em tentar estimular o cérebro. Você chega a ter pacientes idosos também? O que você costuma recomendar para eles nessa idade, para eles não adoecerem também, né? Para Sim. manterem ali o cérebro ativo. Olha, é muito engraçado, porque assim, a minha experiência com idosos começou com os meus pais, né, então Sempre. eu sou filha caçula, né, então os meus pais já me tiveram muito tarde, então Aham. acabou que, eu com 40 e poucos anos tinha pais com 80, né, Bem na idosa. faixa dos Aham. 80, né. Só que eu tive pais, assim, muito ativos, meus pais liam muito, meus pais tinham, muito contato com muitas pessoas, eles faziam as coisas deles, eles eram independentes, escutavam, papai gostava muito de ópera, música clássica, liam muito os 2. Então, isso tudo também me preparou para entendendo como funcionava, esse universo das pessoas idosas. E lá na clínica nós temos alguns grupos, né, a gente trabalha com aprendizagem e desenvolvimento humano, então a gente tem também alguns grupos de idosos. E o que que nós trabalhamos com eles, né, justamente, alguns pilares bastante importantes que é, primeiro, a convivência social, né, então o isolamento social ele prejudica muito o idoso, né, então o idoso ele tem que estar convivendo com as pessoas, porque é também nas relações com as pessoas que nós aprendemos, que a gente, Sim. se desenvolve, que a gente se mantém ativo. Outra coisa, os idosos eles precisam fazer, movimentos, né, físicos, então a gente sempre recomenda a eles que, façam academia, que façam caminhada e super bem assistidos por um personal Sim. ou tem, geralmente tem esses grupos, né, de idosos que Sim. tem uma pessoa que orienta. E a outra parte é além dessa leitura em casa, das atividades, eles terem momentos onde a gente faz um direcionamento de treino cognitivo. Tá? Então a gente tem atividades de memória, atividades de percepção, atividades de linguagem, de coordenação psicomotora bem fina, né, porque o idoso ele vai perdendo, alguns movimentos mais refinados que ele precisa no dia a dia. E aí o que que acontece? A gente consegue dar uma qualidade, né, para esse idoso, no momento onde ele está tendo a perda, né, natural pela idade, vamos esquecer qualquer outra doença degenerativa, né, mas, a gente vai dando uma qualidade melhor nessa progressão, né, do próprio demenciar da idade que isso vai acontecer. Agora, o que que é importante, né, que as famílias entendam e que as pessoas a partir aí
dos seus 40, 45 anos, que as pessoas precisam entender que elas precisam cuidar bem da velhice cedo, Uhum. né. Então, quanto mais leitura, quanto mais nível de convivência, de conversação, aprendizagem de coisas novas, né, então, eu tenho lá "X anos, eu vou aprender tocar um instrumento musical", mesmo que demore para aprender, isso é muito importante, porque você vai ativando novas conexões, você revive conexões anteriores, né, dentro da circuitaria neurológica, e você vai formando uma rede que a gente chama de reserva cognitiva, né. Uhum. Então, envelhece bem quem consegue ter 3 pontas, né, e essa reserva cognitiva, as outras 2 pontas eu já falei, mas essa reserva cognitiva, ela é muito importante, porque ela vai fazer com que, como eu tenho muitas conexões, né, muitas informações, muitos conhecimentos, que isso me dê, né, uma graxa para eu ter reserva o suficiente para ir envelhecendo com qualidade, né. Então uma pessoa que pouco convive, que pouco faz exercício, que pouco, tem leitura, que pouco tem estudo, que pouco aprende, ela tem menos reserva, né, para envelhecer de uma forma, mais saudável. Uhum. Né, então isso é muito importante. Então com os idosos, a gente orienta as famílias, né, e principalmente tenta trabalhar com eles essa questão de aprender novas coisas, fazer os exercícios que a gente pode fazer, né, ali no consultório, para que eles vão adquirindo e não só adquirir, né, novas conexões neurais, mas que também ele vá reativando aquelas antigas. Então, é muito legal, porque às vezes a gente faz uma determinada atividade, e aí um idoso fala assim: "Nossa, isso daqui me lembrou uma coisa que eu fazia na Já infância". remete logo, né? Exato. Aí você vai questionando, você vai conversando, então geralmente são encontros muito gostosos, que a gente trabalha ali com eles entre 1 hora e meia, para que a gente possa, quando eles trazem, né, as informações, que a gente também possa estar explorando. Então o trabalho com idoso é extremamente importante. Demais. Essa questão da reserva cognitiva, o Cabreira também falou muito sobre isso, né? É como se, assim, só para tentar transformar em algo mais visual, né? É como se realmente, por exemplo, um copo d'água, eu vou enchendo o copo d'água e naturalmente, com o passar dos anos, isso vai diminuindo o copo, a quantidade de água dentro do copo. Seria mais ou menos isso? É realmente pensando, talvez, não necessariamente em volume em si, né? Mas quanto mais você trabalhar, mais você vai ter de tempo, Conexões. mais conexões e a demência vai postergar? Seria mais ou menos isso? Porque eu acho que fica ainda um pouco Sim. difícil de entender, assim, sabe, o que seria essa reserva cognitiva, mais ou menos. Tá, então vamos pensar, eu entendi o que você falou do copo, mais ou menos assim. Então vamos lá, imagina o seguinte, vamos pegar para a parte financeira, tá, que eu acho que é mais fácil em números. Eu tenho lá, eu junto durante a minha vida, por ano, eu posso juntar R$ 1.000, Uhum. eu posso juntar R$ 5.000, eu posso juntar R$ 10.000, claro, vamos esquecer condição, salário, Não, vamos, né, relaxa. Sim. Então assim, eu posso juntar 1.000, posso juntar 5, posso juntar 20, né, então, em um ano, se eu junto, 20, eu tenho 20.000, em 10 anos eu vou ter 200. 200.000, tá. Depende se investir, né. Ele não terminou a engenharia, mas é o mais não. inteligente aqui, ó. Tá. Depende se investir, né. Vocês vão me ajudando aí a Não, fazer a fica conta. tranquilo. Então tá, se eu tenho 1.000 em 10 anos, eu vou ter 10.000. se eu tenho em 10 anos? É, 10.000, 10 isso. mil. Se eu tenho 5 em 10 anos, vou ter 50.000. Se eu guardo 20 em 10 anos, eu vou ter 20.000. Uhum. Quem vai estar melhor amparado do termo de quantidade financeira? Quem tem 1.000, quem tem 50 ou quem tem 20? Tem 20. Tá? Que daí vira 200, né. É. 200.000. Tá, isso. Então, veja lá, esse daqui tem mais reserva financeira, Uhum. porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais espécie. A reserva cognitiva é assim: se eu
manter uma vida de aprendizagem, uma vida regrada, né, não ter, muitas eu falo que envelhecer é um problema, né, vai aparecendo tudo, mas assim, que eu envelheça com menos doenças possíveis, né, que eu tenha um envelhecimento, digamos assim, mais ou menos normal. Mas que eu aprendi muito, que eu ainda me interesso aprender, eu li muito, eu ainda leio, eu escuto músicas de qualidade, eu converso com as pessoas, eu interajo, eu vou no cinema, eu vou no teatro. E aí eu tenho uma pessoa que não se movimenta, uma pessoa que não interage, uma pessoa que não lê. Qual dessas 2 pessoas tem uma melhor condição de chegar na sua velhice mais avançada, com mais ferramentas? É essa que eh, se abasteceu, né, de conhecimento, de informações, ou a que não se abasteceu, ou que se abasteceu pouco? Então isso que Aconteceu. Aham. entendeu? Isso que é reserva cognitiva. Então, é uma reserva mesmo, é aquilo que eu junto para quando eu preciso queimar, eu Uhum. tenho carga para queimar. Vou dar o exemplo do meu pai. Papai, quando a gente descobriu, né, os AVCs isquêmicos, inclusive uma parte do tratamento foi com o doutor Marcos Cabreira, que foi um querido, e depois ele não pôde mais atender, que ele estava com uma série de eventos, e ele indicou o doutor José Roberto, que também foi um querido para nós. Então, quando nós descobrimos os AVCs isquêmicos do meu pai, o que que aconteceu? Por que que se demorou tanto tempo, né, para entender que ele estava fazendo as isquemias? Meu pai era tão inteligente, por causa da reserva cognitiva que ele tinha, que era difícil você perceber que aqueles apagões que as isquemias iam fazendo estavam danificando a parte cognitiva, tá? E que realmente havia ataques isquêmicos, porque ele também era diabético, então dava a impressão que era crise de Aham. hipoglicemia, e não era. E como ele não tinha não tinha os comprometimentos neurológicos, não se foi aventada, num primeiro momento, essa questão dos ataques isquêmicos, Uhum. né. Então o que que aconteceu? A quantidade de conhecimento, de conexões que o papai tinha, o preservou, inclusive até o final, às vezes ele tinha realmente algumas desconexões, mas ele ficou preservado intelectualmente até o final. Mas por quê? Porque ele tinha graxa para queimar, né, então isso que é a reserva cognitiva. Então, Entendi. por isso aos ouvintes, né, leiam, estudem, aprendam, se movimentem, façam, né, o que for possível para que vocês consigam envelhecer bem.